Tem gente que não perde uma chance de fazer uma fezinha toda semana. Jogar na loteria é permitido por aqui, mas para se aventurar em cassinos e outros jogos de apostas, só fora do Brasil. Para quem quer testar a sorte, os principais destinos são os famosos cassinos de Las Vegas, nos Estados Unidos, Macau, na China e Singapura, que também tem despontado como o paraíso dos apostadores. Na Europa, alguns países também têm essas atividades legalizadas. Na Itália, por exemplo, além dos cassinos, máquinas caça-níqueis e outros tipos de apostas são permitidas e recebem até incentivos fiscais do governo. Mas não é em todo lugar que se pode jogar e fazer apostas. O Lincoln mora em Milão e vai contar pra gente. Lincoln, como funciona aí? Olá, meu nome é Lincoln Pinesso, eu sou natural de Maringá, no Paraná, e atualmente vivo na cidade de Milano, aqui na Itália, há 4 anos. Jogos são legalizados pelo governo, porém não podem ser jogados, apostados em qualquer tipo de local, de bar, de restaurante. Por exemplo, uma gelateria, um restaurante, um bar não pode permitir jogos, apostas dentro dos seus estabelecimentos. E por isso existem muitos negócios de apostas esportivas, também locais de máquina caça-níquel, que aqui eles chamam de slot machine, e também alguns cassinos. Claro, os 2 maiores estão na cidade de Veneza e na cidade de Sanremo. Mas espalhados pela Itália existem pequenos cassinos, pequenos locais de jogos que são legalizados, inclusive tem um respaldo do governo com taxas, com impostos mais baixos em relação a outras atividades. Diferente de outros países, aqui na Itália não existe um limite do quanto uma pessoa pode gastar em apostas, né, em cassinos e tudo mais. Elas podem, tem dinheiro, elas podem gastar. E por isso, muitas pessoas criticam esses jogos de azar, esses jogos de apostas, esses cassinos, porque é muito fácil de lavar dinheiro. Para muitas pessoas, inclusive, consideram que isso é um dos cânceres da sociedade italiana, porque as pessoas ficam viciadas, gastam todo o seu salário nesses jogos e traz muitos problemas para a sociedade italiana. E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado especialista em regulação de jogos e loterias, Ricardo Feijó. Doutor Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. A gente viu aí como que funciona na Itália. Aqui no Brasil é proibido o funcionamento de cassinos. Por quê? No Brasil, aqui a gente tem uma regra geral proibindo cassinos e jogos de azar desde 1946. Então, desde essa norma que foi criada pelo presidente Dutra, a gente tem uma proibição geral e apenas alguns jogos são permitidos, que são os jogos lotéricos. Então, por conta dessa norma, não pode cassino, não pode bingo, não pode nenhum tipo de jogo de azar que não seja loteria. Nós tivemos um período aqui no Brasil, quando era permitido o funcionamento de bingos, se eu não me engano, na década de 90. Por que houve essa permissão e por que a proibição também? Sim, isso foi feito em 93, começou, na verdade, com a Lei Zico, depois a Lei Pelé, confirmou a criação dos bingos de forma a incentivar financeiramente o esporte, né? Então, os bingos eles foram criados nessa época, vinculado um pouco à loteria também, com a ideia de fomentar e trazer recursos financeiros para o esporte. Teve alguns problemas de alegação de corrupção, muito problema de fiscalização, teve CPI dos bingos no Congresso Nacional, isso acabou tendo uma revogação dessas leis,
tiveram medidas provisórias que postergaram um pouquinho essa regulamentação, mas acabou por volta de 2004, 2005, ainda tinha algumas liminares, mas se encerrou. Então foi essa breve experiência que o Brasil teve aí com os bingos, mas ela foi muito específica para isso, para fomentar o esporte. Agora, quem joga de forma clandestina está cometendo um crime no Brasil e qual a punição prevista para esse crime? Essa é uma pergunta muito interessante, porque até 2015, no Brasil, a gente tinha na lei de contravenção penal essa proibição que existe desde 1946 de explorar, operar jogos de azar, ela só atingia o operador do jogo, né? Então, é uma contravenção penal, isso quer dizer que a penalidade é um pouquinho menor, é de 3 meses a 1 ano, mas claro que ela pode ser associada também com crime de lavagem de dinheiro, organização criminosa, e aí a penalidade pode subir até 8 anos. E o jogador não tinha nenhum tipo de preocupação, vamos dizer assim, né? Mas em 2015 foi feita uma mudança legislativa e o jogador passa também a ter esse risco, que é um risco de multa, que vai variar de 2 mil a 200 mil reais, né? Então, quem está apostando de forma ilegal no Brasil corre esse risco de ser penalizado com multa. Então vamos voltar agora para a Itália, porque o Lincoln vai mostrar para a gente que a febre entre os italianos é a aposta esportiva. Apaixonados pelo futebol, é só o Inter de Milão ou Juventus entrar em campo que as casas de apostas também faturam alto. O Lincoln não perdeu a chance e também lançou a sorte. Bom, nesse momento estou indo fazer uma aposta na partida que vai acontecer no domingo entre Inter e Juventus. A partida vai ser lá em Turim, mas eu torço pela Inter de Milano. Eu fiz 3 apostas para a mesma partida, com 3 resultados diferentes. Esse aqui, se eu apostei 3 euros, se eu ganhar, se der o resultado, eu ganho 9,75 €. Fiz uma aposta só para testar mais ou menos como funciona as apostas esportivas. Para quem não conhece, aqui a fundo é o estádio San Siro. Na verdade, esse estádio aqui tem 2 nomes. San Siro quando o Milan joga e Giuseppe Meazza quando a Internazionale de Milano joga. Em apostas esportivas, jogadores que participam do campeonato não podem apostar por motivos óbvios, porque eles podem manipular os resultados a favor deles. Inclusive, isso aconteceu na Itália recentemente. Agora eu vou fazer um tour aqui pelo museu do estádio San Siro. Antes de me despedir, eu gostaria de deixar uma pergunta para o especialista que participa desse programa, de como seria no Brasil se fossem permitidos jogos, apostas em jogos, máquina de caça-níquel e cassinos. E agora, com imagens ao fundo do San Siro, eu me despeço do programa Como Funciona Aí. Tchau! E eu agradeço o Lincoln pela visita ao estádio, pela aposta que ele fez e vou repassar a pergunta para o Dr. Ricardo. Afinal, como que funcionaria aqui no Brasil se os jogos fossem permitidos? Essa é uma pergunta muito interessante. Hoje a gente basicamente tem 2 grandes questões, que é apostas esportivas online, apostas esportivas, e os jogos, cassinos e demais jogos online, né? Então, as apostas esportivas no Brasil hoje, elas são legalizadas, foram legalizadas por uma lei de 2018, mas está pendente de regulamentação, que quer dizer que falta o governo dizer como que isso pode ser explorado no Brasil. Agora, eu posso apostar, fazer uma aposta numa plataforma, por exemplo, de jogos online, que não é hospedada aqui no Brasil?
Essa é uma pergunta que o pessoal acaba fazendo, que as bets que todo mundo vê online ficaram muito famosas nos últimos anos, especialmente na pandemia, e o pessoal fica muito com medo, né? Você pode ou não pode apostar. O que a gente tem hoje é que esses sites, em sua grande maioria, estão sediados fora do país, possuem uma licença própria de jogo, né? Então é como se tivesse indo jogar lá, você viaja para Las Vegas e vai num cassino em Las Vegas. Não tem nenhum problema para a lei brasileira. Então o site online seguiria mais ou menos a mesma lógica. Tem até já teve um parecer interno da Polícia Federal nesse entendimento de que você jogar fora do país, você está jogando num site, você está como se estivesse fora do país jogando. Então não teria nenhum tipo de problema com a legislação que nós temos hoje. Claro que não tem nada, não tem uma legislação muito clara, não tem um regramento muito claro, mas a ideia é mais ou menos essa, né? Que a gente fala que é a territorialidade. Como está fora do país, em tese você poderia jogar. É importante sempre ver se esse site ele é um site legítimo, se ele tem uma licença fora do país e tudo mais. Excelente. A gente vai fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. O Como Funciona Aí está de volta para desembarcar no paraíso dos jogadores. E não é Las Vegas, não. Macau, na China, superou a indústria norte-americana de jogos. A região tem hoje um dos maiores cassinos do mundo. Apesar disso, a região é a única da China que a lei permite a exploração de jogos. O Yuri mora em Guangzhou e vai mostrar que a proibição no território chinês tem uma explicação. E o que os chineses fazem quando querem lançar a sorte? Yuri, conta pra gente como funciona aí. Sou Yuri Ribeiro, mineiro, natural de Ribeirão Vermelho, uma cidade linda, aconchegante, super acolhedora. Após me formar em engenharia química no FMG, comecei minha carreira em uma multinacional mineira, líder global de mercado. A empresa me expatriou para Xangai, na China, em 2011. E minha atividade principal é assessorar empresas a exportar e vender na China. É possível jogar na China continental? Macau, já ouviu falar dessa cidade? Jogo na China e qualquer tipo de aposta são atividades ilegais. E quem for pego nessas atividades tem pena de aprisionamento. O chinês acha que somente multa em dinheiro não é suficiente para inibir o crime. Por exemplo, se você dirigir alcoolizado, você tem uma pena de pelo menos 1 semana. Eles acham que se for só uma pena em dinheiro, quem tem dinheiro, quem é muito rico, não vai ter influência, não vai ter impacto. Isso não vai ser uma penalidade que vai dissuadir o crime. E essa proibição vale inclusive para jogos online. Apesar dessa proibição, é comum entre amigos, familiares, existir algum tipo de aposta. Mas aí não é algo comercial, é algo entre poucas pessoas e se aposta dinheiro, tem gente que perde, a esposa fica brava e gera briga familiar. E os cassinos são proibidos na China por uma série de razões: controle social e estabilidade. O governo chinês vê os cassinos e os jogos em excesso como uma grande ameaça à estabilidade social, que pode gerar muitas dívidas, vícios e até a desintegração familiar. Prevenção da lavagem de dinheiro, porque os cassinos são frequentemente associados à lavagem de dinheiro. E a China está extremamente empenhada no controle e o combate à corrupção e o fluxo ilegal de dinheiro. Antes da proibição, a China já enfrentou problemas gravíssimos relacionados ao jogo. Por exemplo, dívidas insustentáveis, corrupção e até mesmo suicídios. A cultura tradicional chinesa valoriza a disciplina, a poupança e a responsabilidade financeira. E o jogo é visto como uma atividade que vai contra esses valores. E os líderes chineses querem preservar essas tradições. E a proibição foi uma resposta a esses desafios.
voltamos a falar sobre esse assunto com o advogado especialista em regulação de jogos e loterias, Ricardo Feijó. Doutor Ricardo, por que na China existe esse território livre, que é em Macau, sendo que no país todo é proibido o jogo? Isso é uma situação bem interessante aí de Macau. Foi um território ocupado pelos portugueses, nunca chegou a ser colônia, mas foi ocupado pelos portugueses por centenas de anos, pagavam aluguel para a China e tudo mais, e acabou enraizando ali muito das instituições portuguesas, né? Então, nós temos alguns institutos do direito que acabaram vigorando e perseverando em Macau, que hoje é considerado uma região administrativa especial. Então, tem algumas normas jurídicas próprias e diferentes da China continental, e uma dessas é a legislação a respeito dos jogos e dos cassinos, né? Então, é por isso que lá em Macau tem essa autorização para cassinos. É uma legislação que até foi alterada nos anos 2000, começo dos anos 2000. Até então tinha poucos operadores, tinha acho, quase um monopólio de uma empresa, e hoje tem várias empresas internacionais que estão em Las Vegas e também criaram cassinos em Macau. Então a gente vê ali no VT, ali, a gente viu a Wynn e outras empresas grandes, MGM, que estão todas lá, que são lá dos Estados Unidos e hoje lá estão explorando em Macau, e fez lá Macau ser um grande sucesso, um grande polo de jogo na Ásia, né? Agora, outro fato curioso é que aqui no Brasil, trazendo essa situação para a gente aqui, é que aqui no Brasil é proibido o jogo. Mas se eu entro num cruzeiro, por exemplo, que tem um cassino dentro do navio, eu posso jogar? É permitido? E por que seria permitido, mesmo sendo a legislação brasileira proibindo, né, o funcionamento do cassino, eu posso jogar dentro do cruzeiro que saiu aqui, vamos dizer assim, a gente embarcou nele aqui no Brasil? Isso aí até utiliza o que a gente chama do direito internacional, né? Então, os cassinos, enquanto estão em águas brasileiras, os navios não permitem o jogo de cassino. O que eles fazem? Eles saem lá do limite territorial brasileiro, estão em águas internacionais, aí as regras passam a valer, são aquelas que estão da nacionalidade do navio, não mais as regras do Brasil, onde estava portado antes o navio. Então, por isso que nessas situações, os cassinos se distanciam da costa e quando estão fora das águas brasileiras, eles passam a permitir o jogo e tudo mais. E a gente tem exemplos de outros países em que tem uma legislação mais robusta e eficaz em relação à permissão e, ao mesmo tempo, o controle do jogo? Eu sempre uso como referência a legislação do estado de Nevada, onde fica Las Vegas, nos Estados Unidos, porque é um estado que autoriza e regulamenta o jogo desde 1930. Então, nós estamos falando em quase 90 anos, mais de 90 anos de regulamentação de jogo. Eles têm muita experiência, erraram muito, acertaram muito, e hoje é uma regulamentação que tem um histórico muito positivo, né? E ela foi sendo amadurecida por muitos anos. Então, ela é sempre usada muito como referência de um caso de sucesso, um caso de referência que o legislativo brasileiro pode usar como padrão para aplicar ou não no nosso país, né? E a gente vai voltar agora para a China para embarcar com Yuri numa viagem para Macau, a Las Vegas do Oriente. E já na chegada, ele vai mostrar algo em comum entre o Brasil e essa região chinesa, o idioma português. Isso mesmo. Yuri, mostra para a gente como funciona aí. Até 1999, Macau era uma colônia portuguesa. E durante esse período, os jogos de azar eram legalizados e floresceram. Após a transferência de soberania de Macau para a China, a autonomia dos jogos de azar, por exemplo, permaneceram. Então, por um lado, a China continental proíbe os jogos de azar, principalmente pela estabilidade social e valores culturais. Macau legalizou para atrair turista, atrair jogadores e ser uma fonte de receita para a cidade. Cheguei em Macau. Bem aqui na chegada você já encontra muita informação de cassinos. Tanto de cassinos quanto de hotéis. Pessoas panfletando, passando informação. E olha que legal,
Chegando aqui em Macau, Tourist Information, informações turísticas. Você encontra tudo já em português. Ruínas de São Paulo, Rua Campo, Hotel Lisboa, Ponte São Lourenço, Templo de Amar. Não cuspa no chão. Bem na chegada tem os shuttle bus, os ônibus para os cassinos, de graça. Serviço de cortesia do próprio cassino. Para quem acha que Las Vegas, Mônaco, Singapura são as principais cidades de cassino do mundo, estão enganados. É aqui, Macau, um território chinês colado à China Mainland, que é a China continental. Dezenas e dezenas de cassinos aqui atrás, Grand Lisboa, MGM aqui ao lado, muitos cassinos. Vamos conferir nesse vídeo. Vamos entrar em um cassino. Tanto esse cassino que eu estou agora, quanto diversos outros cassinos aqui de Macau, possuem diversos tipos de jogo. Jogo de carta, jogo de dado, roleta, caça-níquel, é bem complexo. E algumas vezes que eu vim a Macau e fui a cassinos, eu vi que o pessoal joga, mas joga mesmo, assim, quantias exorbitantes. Muitas marcas de grife associadas ao cassino. Quem vem aqui vem para gastar dinheiro e pode também comprar artigos de luxo, italianos, franceses principalmente. A partir daqui eu não posso filmar. Ali não pode filmar, não pode usar celular e somente acima de 21 anos de idade. Esse é um controle da faixa etária, né, muito importante para não deixar jovens e crianças viciarem no jogo. Essa é a moeda de Macau, pataca de Macau. E nessa cidade isso é muito utilizado, cidade dos cassinos. Essa é uma das pontes mais compridas do mundo. Ela liga Hong Kong a Macau. E bem aqui à frente, essa é uma torre, cartão postal da cidade de Macau. Um ícone da cidade. E essa região que eu estou, muitos cassinos. Ali a gente vê cassino ali atrás. Esse aqui é enorme, Wynn. Aqui ao lado, MGM. Obrigado, Marina, do programa Como Funciona Aí, da TV Justiça. Até logo, um grande abraço. Eu gostaria de perguntar ao especialista, por que o jogo do bicho no Brasil é proibido e o que acontece com quem é pego jogando? Yuri, nós que agradecemos a sua participação aqui no Como Funciona Aí e vou repassar a pergunta para o doutor Ricardo. Então, doutor Ricardo, vamos responder o Yuri, por que não pode o jogo do bicho no Brasil? Como eu falei no começo, no Brasil o jogo de azar é proibido, com exceção das loterias, né? E das loterias regulamentadas, loteria federal e loterias estaduais. E o jogo do bicho é um jogo de azar porque o que determina o resultado é a sorte, não é uma habilidade. E é uma espécie de jogo lotérico, né? Porque ele tem um sorteio e a partir da escolha de alguns números ali nos animais que a gente coloca, você é escolhido o vencedor ou não, né? Então, ele é um jogo de azar que não está autorizado, não tem regulamentação, então ele é um jogo de azar proibido pela lei de contravenção penal. E quem é pego jogando está sujeito a multa aí de R$2.000 a R$200.000. E, doutor Ricardo, a gente tem países com leis, vamos dizer assim, eficazes no controle à corrupção e à lavagem de dinheiro? A gente viu o Yuri contando que é uma preocupação da China o combate a essa lavagem de dinheiro por meio dos cassinos, né? Eu diria que todo país que regulamenta, autoriza a exploração de jogo de azar no mundo, pelo menos a maior parte dos países, está sempre acompanhado de uma preocupação com prevenção à lavagem de dinheiro e com prevenção de sonegação fiscal, né? Mas especialmente prevenção à lavagem de dinheiro. Porque como tem muito jogo, muito resultado de jogo, apostas e prêmios, isso estaria suscetível a você fazer algum tipo de manipulação dos números e gerar uma lavagem de dinheiro. Então, os principais países que regulamentam o jogo, aí eu vou colocar de novo como referência, Estado de Nevada, Estados Unidos, Inglaterra,
Aqui na América Latina, podemos falar um pouco do que tem na Argentina, tem uma regulamentação sobre isso também. Então, existem diversas regras, diversos instrumentos que buscam fiscalizar e controlar para justamente prevenir a lavagem de dinheiro. E outra preocupação da China e também de vários países em que é permitido o jogo é a questão do controle de jogadores compulsivos. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, já classificou esse vício dentro do Código Internacional de Doenças. Como combater esse mal, né, esse vício e, ao mesmo tempo, permitir a prática do jogo? Esses efeitos nocivos do jogo, efeitos sociais nocivos, também eu diria que é a segunda grande preocupação dos reguladores e dos operadores, e está envolvido no tema que a gente chama de jogo responsável, que é explorar o jogo com responsabilidade corporativa, né? Ou seja, sabendo que o jogo tem benefícios sociais, que traz benefícios para a sociedade, é entretenimento, gera receita para o Estado, mas sim tem lá uma parcela de jogadores, comparado ao total, uma parcela pequena, que pode sofrer essa doença que é colocada pela Organização Mundial da Saúde. Então, o jogo responsável é um tema muito importante. Hoje a gente tem a Associação Mundial de Loterias, ela estabeleceu princípios do jogo responsável, que é para os operadores buscarem como práticas nas suas atividades que buscam justamente mitigar esses efeitos e prevenir que eles ocorram. E daí você vai ter um jogo que vai trazer entretenimento e vai evitar que gere vício, né? Então isso é feito através de políticas de informação, transparência a respeito das regras do jogo e de muita utilização de dados para saber o comportamento do jogador e identificar quando aquele comportamento passa a ser nocivo para ele. Então isso, claro, cada legislação faz de um jeito. Hoje no Brasil, no âmbito das loterias e das apostas esportivas, em termos legislativos é muito genérico, mas a gente vê que existe um compromisso aí dos estados, loterias estaduais, um compromisso até do Ministério da Fazenda, de promover práticas de jogo responsável que buscam justamente evitar esses malefícios sociais do jogo. É possível, sim, ter um jogo que traz entretenimento, traz receita para a sociedade e que diminua esses efeitos negativos. Doutor Ricardo, muito obrigada pela participação no nosso programa e a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio e TV Justiça e você encontra tudo lá. Até a próxima!